E olha só, pessoal, o mercado financeiro voltou de ressaca do carnaval, quem diria? Nem você ficou de ressaca no carnaval, mas o mercado financeiro sim ficou de ressaca. Olha só, o Ibovespa caiu 1,85 na volta do carnaval, no pregão lá da quarta-feira de cinzas, né? O pregão começou às 13 horas, ainda assim o Ibovespa conseguiu cair 1,85% naquele dia, e o dólar, por sua vez, subiu 0,14%. Então, foi um dia com o mercado assim um pouco atribulado aqui no Brasil, refletindo o cenário exterior também, mas não apenas isso, a gente sabe bem que tem um componente interno nessa história aí, que é o governo Lula e sua equipe econômica desastrada. E para falar a verdade, eu acho que o Ibovespa está caindo pouco ainda. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, vamos conferir os dados desse primeiro dia pós-carnaval de mercado financeiro. Estou gravando isso aqui na quinta-feira, não sei que dia que esse vídeo vai ao ar, mas como temos aí o final de semana sem atuação do mercado financeiro, a notícia não vai ficar tão datada assim. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aí com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Então vamos acompanhar essa notícia que eu trouxe aqui do site do Infomoney. Então, na quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro, o Ibovespa recuou 1,85%, chegando a 107 mil pontos, né? E hoje, quinta-feira, que é o dia que eu gravo este vídeo aqui, o Ibovespa subiu um pouquinho, 0,41%, não recuperou totalmente a queda do dia anterior, e, a bem da verdade, neste ano ele está subindo até 1,14% aqui, se você olhar o gráfico deste ano, né? O que para mim é uma coisa assim um pouco curiosa. Deixa eu ajustar aqui. Isso. Para mim é uma coisa um pouco curiosa até. Agora, de fato, se você olhar desde antes das eleições aqui, desde agosto em diante, você vai ver que o Ibovespa está caindo 4,70% nesse período. Lembrando que esses dados aqui são enganosos, dados dos pontos do Ibovespa, né? Isso aqui, esse valor do índice Ibovespa é conseguido aí por meio de uma cesta de ações que são colocadas aí para formar esse índice. Então, cada ação tem um determinado valor aí, uma quantidade de ações para compor esse índice, compor essa cesta, e aí chega-se no valor dos pontos. Então, na medida em que as ações sobem de valor, o Ibovespa também sobe como um todo, esse índice, né, que mede determinadas ações aí. Acontece que nós temos o efeito da inflação na nossa economia, que todo ano, ou melhor, todo mês, se bobear até todo dia, corrói o nosso poder de compra, vai tirando ali o poder de compra do nosso dinheiro, o dinheiro vai perdendo valor por causa da inflação. Então, se você tem aqui um índice Ibovespa, conforme eu falei neste ano aqui, com um ganho de 1%, se a inflação acumulada este ano já tiver superado isso aqui, significa que o Ibovespa caiu. E, na verdade, se olharmos de 6 meses para cá, esses 4,70% de queda aqui também são enganosos, porque nós tivemos uma inflação acumulada aí nesse período. Não muito grande, imagino que na faixa de uns 3%, mas isso joga ainda mais para baixo o valor do Ibovespa. Então, se você tem uma ação, você compra determinada ação, e depois de um ano ela manteve o mesmo valor, você não teve um ganho de capital aí em cima do valor dessa ação, então isso significa que, na verdade, essa ação está valendo menos, seu patrimônio diminuiu, você ficou mais pobre por causa da inflação. A ação continua com o mesmo valor, porém você perdeu o poder de compra aí do seu patrimônio em função da deterioração do dinheiro aí, do valor do dinheiro causado pela inflação. Então, números do Ibovespa temos que levar sempre com cuidado. Um aumento aí de alguns % no decorrer de um ano não significa grande coisa se a inflação está acima disso. Temos que levar isso em conta também. E quando a bolsa cai, como foi o caso aqui, nós temos também que considerar o efeito da inflação aumentando o valor da queda aqui observada nesse período. Voltei com a tela um pouquinho para cá, vamos ver aqui os detalhes dessa notícia. Então, conforme eu falei, o pregão teve um
período reduzido na quarta-feira de cinzas, iniciou apenas às 13 horas, e aqui eles trazem o fato de que o mercado nacional, o mercado interno de ações aqui, acompanhou o mercado financeiro estrangeiro, que também caiu, no caso, na terça-feira, que lá eles não têm feriado, então as bolsas funcionaram normalmente. O Brasil precisou esperar a quarta-feira de cinzas para repercutir os efeitos lá de fora. Então o índice Dow Jones caiu 0,26% e o S&P 500 caiu 0,16%, enquanto o Nasdaq aumentou 0,13%. E também os principais índices de Wall Street caíram 2%, inclusive, ou seja, tudo isso aí se uniu, se juntou para reverberar aqui na nossa bolsa de valores, no nosso mercado financeiro brasileiro. Na quarta-feira, tivemos o acúmulo desses números negativos lá de fora para repercutir aqui no cenário nacional. E isso está sendo causado por uma certa apreensão que o mercado, especialmente norte-americano, tem em relação à próxima reunião do Fed. Acredita-se lá, e grande parte do mundo também compartilha dessa opinião, de que o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos, vai aumentar a taxa de juros ainda mais para conter o ímpeto da inflação. E você vê aqui no Brasil o Lula batendo lá no Campos Neto, falando que a taxa de juros tem que cair. O Banco Central brasileiro segurando firme aí pela quinta reunião seguida, se eu não me engano, do Copom, a taxa Selic no valor que ela está atualmente, quase 14%, contendo a inflação, contendo essa escalada da inflação que é mundial. E aí o senhor Luiz Inácio Lula da Silva quer desprezar isso aí, quer aí uma redução forçada da taxa de juros no Brasil. Você já até imagina o que isso vai dar, não é? Lá fora, então, com a repercussão da possibilidade aí que já está sendo precificada pelo mercado de uma nova alta da taxa de juros lá nos Estados Unidos, a taxa básica, a Selic deles lá nos Estados Unidos, os mercados já estão respondendo, então, negativamente a isso. Por que negativamente? Quando há uma taxa de juros maior em determinado país, especialmente um país com uma economia tão estável como é o caso dos Estados Unidos, com uma moeda tão forte, para os investidores acaba sendo muito mais vantajoso ir para a renda fixa, emprestar dinheiro para o governo, comprar títulos do Tesouro norte-americano, porque eles estarão dando uma rentabilidade ok, uma rentabilidade razoável aí, com uma segurança muito alta, né? Um investimento altamente conservador com uma taxa de retorno razoável. Então, para muitos investidores, é mais interessante sair da renda variável, sair da bolsa de valores, do investimento em empresas, para direcionar esse dinheiro para investimentos mais seguros, baseados aí na taxa básica de juros dos Estados Unidos. Quando há esse movimento, então, todas as bolsas de valores, isso aí no mundo todo, tendem a sofrer com esse movimento, então aqui apontam para esse fato. Os movimentos externos lá nos Estados Unidos estariam impactando, jogando para baixo o valor da bolsa de valores aqui no Brasil. Porém, não apenas o mercado externo impactou negativamente nos índices brasileiros, na bolsa de valores, aí no mercado financeiro. Também dados internos foram importantes para isso, e especialmente a questão do Boletim Focus, a atualização dos números do Boletim Focus, que reviu para cima, como era esperado naturalmente, a previsão de inflação deste ano, se eu não me engano, acima de 4%, que é o que eles preveem. Algumas semanas atrás a previsão deles foi de 3 ponto alguma coisa, 3,75, se eu não me engano. Então já revisaram esse valor aí para cima em pouquíssimo tempo. Isso nunca é um bom sinal. Conforme eu falei em outro vídeo aqui do meu canal, analisando também as previsões para este ano, que eu considerava bastante otimistas, eu acho que eles vão revisar muito esses números aí para cima até o final deste ano, enquanto que os números do crescimento da economia serão infelizmente revisados para baixo nesse período também, com base em tudo aquilo que nós temos observado por parte do governo Lula e com base nas expectativas que nós estamos formando, analisando as políticas econômicas do governo petista, desse governo Lula 3.0. Então, a previsão da inflação foi aumentada, foi revista para cima, e não só para o presente ano, mas também para o ano que vem. Inclusive, acredita-se aí que nós ficaremos acima do centro da meta de inflação, mais uma vez, o que é péssimo, o que é terrível. E aí, naturalmente, os mercados
reagiram. Então não trata-se apenas da conjuntura internacional, que sim está impactando o Brasil, está impactando vários outros países também, especialmente países emergentes, até a própria Bolsa dos Estados Unidos. Não se trata apenas da conjuntura internacional, trata-se também, e eu diria especialmente, de condições internas. A revisão aí dos números de inflação, número do crescimento da economia, o valor do dólar, mas também todo esse temor que o mercado tem em relação ao futuro econômico do país. E eu volto a repetir algo que eu sempre tenho frisado aqui no canal. Acho que o mercado financeiro ainda está muito otimista com o governo Lula. Com base em tudo que o Lula diz que vai fazer, ele quer fazer, ele pretende fazer, com tudo o que ele possivelmente vai enviar para o Congresso Nacional nos próximos meses, talvez até nas próximas semanas, a Bolsa de Valores está muito cara ainda, tem muito potencial para cair, porque a inflação tende a subir, o crescimento econômico do Brasil vai ser pior. É o cenário que nós, infelizmente, estamos projetando com base naquilo que nós conhecemos de economia e olhando assim de uma forma honesta, sincera, sem paixões e sem falsas ilusões, olhando aí para o que o Lula está dizendo, para os sinais que ele está colocando aí diante do mercado, falando abertamente daquilo que ele quer fazer. É incrível como pessoas ainda cometem o erro que cometeram lá na campanha eleitoral. Eu até aceito que as pessoas se enganaram com o Lula, acho assim uma coisa de pouca percepção, uma falta até de inteligência das pessoas que se deixaram levar aí pela possibilidade do Lula ser algo diferente do que ele é, não obstante o fato dele ter falado o tempo todo na campanha que ele faria exatamente o que ele está fazendo, destruir a economia do país. Ele já tinha dado todos os sinais, ainda assim as pessoas fantasiaram com outro tipo de Lula, não é? Eu até entendo as pessoas terem feito isso na campanha eleitoral, mas depois da campanha ter acabado, o Lula eleito, o Lula empossado e ele começar a fazer tudo o que ele prometeu que ia fazer na campanha, ainda me admira que tenha gente que acredita que as coisas serão diferentes. Eu já perdi totalmente a esperança do ponto de vista econômico aqui do nosso país. Enfrentaremos um período muito crítico pela frente, infelizmente. Essa queda aqui de 1,85% do Ibovespa não é nada frente ao que nós teremos aí no decorrer dos próximos meses. Infelizmente vai ser assim, mas é a verdade. Não estou aqui para ficar iludindo ninguém. Mas e o que você achou dos números do Ibovespa na ressaca do Carnaval, na quarta-feira de cinzas? Você acha que o mercado financeiro está reagindo da forma correta ou ainda está sendo muito otimista, como eu penso? Deixe aí nos comentários, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.